Globalização, esse é o tema do programa de hoje. O Brasil é um país de modernidade tardia, se poderia dizer, né? Então, há uma série de promessas não cumpridas, enfim, num mundo que está em franca expansão, controles, globalização, enfim, mas essa questão está presente de algum modo todo o tempo, principalmente isso, quem mora num país periférico sofre. Veja, por exemplo, a questão do dólar. Esses dias eu vi uma charge em que o dólar está na parte de cima e o real está se afogando. E o dólar diz, não sou eu que subi, foi você que caiu. Essa coisa que você falava no bloco anterior dos custos, né? Às vezes parece que os custos, tem alguns que são os destinatários dos custos e outros são os beneficiários sempre dos custos, né? Acho que isso tem um pouco a ver, acho que porque de algum modo a gente tem um processo, talvez, que às vezes é um pouco esquecido, pelo menos deixado de lado, que é o processo econômico que está por trás disso. Ou seja, há sempre diria o nosso amigo professor Avelanz Nunes, né? Ou seja, que é uma nova face, né? Uma nova máscara do capitalismo hoje que de alguma maneira joga esse jogo e que tira seus benefícios, né? Então acho que o impacto desse processo é importante se pensar por conta disso. Ou seja, de um lado as economias estão globalizadas e sofrem esses impactos, haja vista os problemas que, como você mencionava, a questão da suba do dólar, tem a ver mais com os humores, né, do presidente Trump, ou com alguma coisa assim, ou com a economia americana, do que com... E vejam, a gente fala em globalização, mas a gente fala numa economia, não fala na economia global, ou com o Brexit, eventualmente na Inglaterra, ou com o que seja. Então, esse é um processo que está... Na realidade, isso me fala, tem um texto do Giacomo Marramal, que foi traduzido uma parte pelo Marcelo Catone na revista do IHJ, acho que é no número 8, se eu não estou enganada, que chama Babel. Na realidade, o texto é dopo Babel, né? Depois de Babel. Em que ele toma o filme do Inharrito, aquele Babel, e faz uma análise sobre a questão da globalização. Mostrando que você não tem um lugar isolado, separado. Né? Por quê? Porque a história se passa no interior do Marrocos, que é medieval, com um casal americano que deixa os filhos com a babá mexicana na Califórnia, que leva os filhos para uma festa de casamento no México, e que ela é atingida por uma bala disparada por um rifle que foi doado por um caçador japonês que mora em Tóquio. É que nem a coisa de Sarajevo. Então você tem um pouco essa discussão que o Marramal faz nesse texto que está na revista do HJ. E que agora, história é essa? Deixa eu pegar esse gancho, né, do Babel, né? No romance do Musil, ele sempre essa confusão babilônica, né, de discursos. Então, o Arnhem, ele assiste, né, a esses think tanks, né, a essas assembleias, né, onde intelectuais, artistas, fazedores de opinião pública, aqueles né, grandes organizações humanitárias se encontram, né, para trocar ideias, né? Ele fica escutando, né, aquelas conversas babélicas, né, e tenta assim remar nisso, né, e tenta com boa vontade, né, de ajudar, né, mas depois ele fica tão tonto, né, com essas contradições que criam esses discursos, né, que ele começa assim. Arnhem partilhava os desígnios de sua época, mas ao mesmo tempo ele via que essa época adora o dinheiro, a ordem, o saber, a segurança, o cálculo, a medida, a quantificação. Portanto, no fim das contas, o espírito do dinheiro e seus parentes. Ao mesmo tempo, se lamenta por isso. Enquanto em suas horas de trabalho martela e calcula, fora delas se porta como um bando de crianças que, sob o lema "e agora o que faremos?", com seu gosto amargo de tédio, corre de um excesso ao outro e sem se libertar de uma voz interior que exorta a conversão. E essa voz interior, Arnhem aplica agora o princípio da divisão do trabalho, empregando intelectuais, juristas, penitentes e confessores para cuidarem desses pressentimentos das queixas humanas, né? E aí ele vai, ele vai cotejando assim, né? Como é que se faz agora a administração das boas intenções? Elas são corporativas e elas seguem a única coisa confiável da humanidade, que é o egoísmo.
E por que na globalização, que globalização é essa que ela socializa todos os prejuízos, que ela espalha? Por que na globalização você não tem nenhuma proteção? Por exemplo, o Gulliver chega lá com aquele tamanho dele, mostra simbolicamente o tamanho da Inglaterra contra os outros. Sim, e qual é, por que os pequeninos sempre têm que sofrer? Por exemplo, dá um problema de uma crise mundial, é um tsunami. Só que o tsunami parte de um lugar e chega nos países periféricos. E aí? Claro. Eu queria duas coisas. Uma eu sou mais otimista. Eu tenho e talvez o otimismo não é um otimismo de esperança nos grandes valores, mas um otimismo com o que se produz justamente na contramão daquilo que se diz, o egoísmo é a única coisa que é confiável no ser humano. Aparentemente não. Mesmo nós temos uma sensibilidade muito grande para o egoísmo, mas nós temos uma natureza muito cooperativa. A globalização, como é que nós chegamos à globalização? Nós chegamos à globalização a partir de uma vida completamente selvagem, de uma vida, mas selvagem em grupo. Quando a gente acompanha a curva de expansão da humanidade, nós vamos percebendo que quanto mais ela conseguiu quantificar, mais informações ela teve, maior nós. E houve um momento em que essa massa crítica ascendeu. E ascendeu economicamente e ascendeu populacionalmente. Então, hoje nós temos uma população de 7 bilhões de pessoas. Essas 7 bilhões de pessoas estão com vidas completamente entrelaçadas. Então, nós podemos... Por isso digo que a globalização é irrefreável. Não tem como... O Babel, o filme, é a expressão do que são nossas vidas. Nossas vidas estão todas passando de algum modo e mais passarão. As vidas dos nossos filhos serão ainda mais globalizadas, no sentido de que elas passarão por outras culturas, outros países, e isso vai levar um tempo para se acomodar. Agora, esse é um movimento irrefreável, só que é um movimento que ele não tem a ver, de novo, e isso é o legado do século XIX, é o legado terrível que a humanidade teve que aprender. E ela não aprendeu ainda como lidar descritivamente com essa situação, descritivamente no sentido, não há valor nisso. Nesses movimentos não há a complexidade, não respeita necessariamente os valores de justiça, de equilíbrio, de equidade. Busca-se, vai-se nessa direção, porque a vida coletiva exige isso, senão ela não é funcional, ela desmorona. Corremos sempre o risco do desmoronamento. E esse é o drama da globalização nesse momento. Então, o que tu disse que, no fundo, contra o meu argumento, o argumento do Musil, né, de que a única coisa estável é o egoísmo, né, tu diz, não, tem um sentimento de trabalho em grupo. Né? É isso que, na verdade, levou a humanidade a essa sua ascensão, a sua multiplicação, etc. Isso é verdade, só que nessa situação da globalização que nós vivemos agora, está mais do que claro, né, o previsível, calculável, né, aquele cientista do Gaia, do projeto Gaia, né, ele mostra que a única coisa que é certa, né, eu não sei se vai ser em 50 anos ou em 500 anos, é que o único freio para essa humanidade enlouquecida vai ser, sei lá, os mosquitos, os vírus, né, uma diminuição radical. Malthusiano, isso é um pouco. Sim, porque a tecnologia, a forma de organização humana, ela não vai no sentido de se ter um autorregulamento, de um freio, né, ao seu desejo enlouquecido. A sua própria capacidade de cooperar. Mas acho que aí tem uma questão interessante que até alguns autores fazem uma separação, né, que a gente fala em globalização meio monoliticamente, né? Então, vou dizer, nós temos uma globalização que está muito ligada a esse processo econômico, ou seja, aqui, de alguma maneira, também está ligado... Não é econômico, não, é mas que está ligado à questão da tecnologia, ou seja, a tecnologia, de alguma maneira, viabilizou um capitalismo globalizado. E um outro tipo de capitalismo, que é o capitalismo financeiro, e que hoje está sendo substituído por um outro capitalismo, que é o capitalismo de plataformas, né, das apps, etc., capitalismo de serviços e tal, que está impactando profundamente todo o modelo de sociedade do trabalho que se tinha até então, que sustenta a ideia de Estado social, por exemplo. E você tem, por outro lado, uma ideia que alguns chamam de mundialização, que estaria ligada um pouco a esses valores compartilhados que, de alguma maneira,
se contrapõe aí. E a gente tem percebido isso muitas vezes, por exemplo, se você pegar nas legislações, o tratamento das imigrações, hoje está muito, de um lado você tem algumas coisas de resistência, de fechamento, né, de muros, etc. E por outro lado você tem toda uma tentativa de produzir regras que regulem esse processo migratório a partir da ideia de hospitalidade ou de reconhecimento. Então acho que há um período, vamos dizer assim, que a gente convive nessa dualidade. Acho, não sei se não tão otimistamente quanto o Adriano, mas mais pessimistamente, é que nós estamos perdendo esse jogo. Eu acho que a globalização na perspectiva econômica e desse capitalismo que se tornou mais perverso, ele tá ganhando esse jogo. Mas não é só a economia que se tornou perversa, é nosso imaginário tecnologizado que se tornou perverso. Porque, olha só, as boas intenções, olha só as boas intenções de nós levarmos mais educação para o mundo inteiro, né? Que se expandiu como? Pelo fato que nós podemos falar agora online, via Skype, com todo mundo. O que isso produz? Não é a economia maldosa que produz. Produz o fato que nós temos que ter mais, eu não sei quais são essas matérias-primas para esses chips, alguma coisa que se extrai lá na sílica, sei lá, na África, que é altamente tóxico, que crianças são empregadas pelos chineses e morrem a granel porque tem que mas isso fazer a lavagem. Isso é economia capitalista. Isso é economia capitalista, mas isso é economia porque nós exigimos ter a circulação de informação cada vez mais rápida, entende? Não é a economia per se. Isso precariza o nosso trabalho. desejo que exige que nós temos nunca que viajar constantemente, nós temos que pegar o avião para ajudar. Mas ao mesmo tempo, Catherine, eu li uma matéria esses dias que mostra que, sabe, os chineses criaram agora para os trabalhadores capacetes com sensores que captam as emoções dos trabalhadores. E com isso eles conseguem gerir o trabalho com base nessas informações e controlar os trabalhões a partir disso. Bom, mas fala, Adriano, eu ia te dizer para tu começares no próximo Tá bloco. bom, começo. Defender duas coisas. O que eu quero falar Tá bem. A espiral, né, entre desejo de maior tecnologia com economia. Deixa eu só chamar o comercial. O Einstein dizia que ele não sabia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta sim, que seria com paus e pedras, né? Então, o modo como essa questão dos chineses aí é absolutamente assustadora, essa questão. Isso é uma distopia total, eu não consigo... É Black Mirror na realidade. É Black Mirror na realidade. O Direito e Literatura vai agora para o intervalo e melancolicamente quase, porque vocês me assustam. Mas já vamos continuar com a discussão de globalização, né, que é uma questão assustadora até. Já voltamos.